Começando mais um Descomplica! E aí pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Roda a vinheta! Então pessoal, para começar esse papo sobre mediunidade, que sempre levanta muitas questões, gera muita curiosidade no pessoal, primeiro de tudo precisamos saber o que é mediunidade, né? Obviamente. Basicamente, a mediunidade tem tudo a ver com a comunicação entre nós encarnados e os espíritos. São manifestações espirituais que geralmente acontecem através do corpo físico de um médium. Nós vamos falar sobre os 3 tipos de mediunidade mais comuns nos dias de hoje. Aí você me pergunta, por que mais comum nos dias de hoje? Isso acontece porque com o passar dos anos, nós vamos precisando cada vez menos de provas concretas sobre a existência dos espíritos. Antigamente, por exemplo, na época de Allan Kardec, eram necessários até efeitos físicos, né? Manifestações físicas, como materializações, efeitos físicos, espetáculos e pinturas mediúnicas, são alguns exemplos do que antes era necessário para que as pessoas acreditassem. Gente, isso é um apanhado, um resumo muito descomplicado, que é a intenção do canal, sobre a mediunidade. Então, se você chegou nesse vídeo porque você está sentindo alguma mediunidade aflorada ou alguém próximo de você, gente, o importante é que procurem orientação. Você pode conseguir isso em casas espíritas, por exemplo. Então vamos lá para o top 3 tipos de mediunidade mais comuns nos dias de hoje. Na terceira colocação, nós temos a psicofonia. A psicofonia nada mais é do que a manifestação de algum espírito através da voz do médium. E aí existem 2 tipos de psicofonia, a consciente e a inconsciente. Bom, gente, os nomes já explicam muito bem. Mas resumindo, a consciente é quando o médium tem total controle do que está acontecendo e sabe o que o espírito está querendo dizer através da voz dele. E a inconsciente pode ser aquela que o médium não se lembra do que foi dito pelo espírito. Na segunda colocação, temos a psicografia. Bom, gente, aquela imagem do Chico Xavier com a mão assim e escrevendo, basicamente é disso que a gente está falando. A psicografia é a capacidade do médium escrever mensagens ditadas por um espírito desencarnado. E no top 1, temos a mais sutil de todas, a intuitiva. A mediunidade intuitiva ela é a mais sutil porque ela é uma forma de conversar com os espíritos, se comunicar com os espíritos através do pensamento. Ela é menos concreta, por isso ela pode ser mais difícil de se perceber. Até porque, muitas vezes, essas intuições se confundem com os nossos próprios pensamentos. Quem nunca se perguntou se algumas coisas que vêm na nossa cabeça são frutos do nosso próprio pensamento ou não? Por isso, gente, a mediunidade precisa ser cuidada, a mediunidade precisa ser estudada. Se você tem algum tipo de mediunidade, é importante que você vá atrás de aprender, de estudar e que você aprenda a controlar, porque muitas pessoas às vezes se incomodam com a sua própria mediunidade e existe uma forma que você possa controlar. Agora, como é de costume aqui no canal, eu vou deixar uma questão para a gente pensar junto e para vocês comentarem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Pensando naquilo que eu disse lá no começo, que cada vez menos precisamos de provas concretas sobre a existência dos espíritos e que as mediunidades mais comuns podem se alterar conforme o tempo vai passando, será que a mediunidade intuitiva é a mediunidade do futuro? Será que cada vez mais vamos nos comunicar com espíritos através da intuição? Eu queria saber de vocês também se vocês têm algo para complementar o que eu disse aqui. Se vocês tiverem, deixa aqui nos comentários, porque o Descomplica é isso, é um espaço para a gente conversar, para a gente debater, para a gente discutir, sempre com muito respeito e na intenção de esclarecer alguns pontos da doutrina espírita. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e vamos interagir, vamos conversar cada vez mais, beleza? E até quarta-feira que vem.